Olá, mais uma vez nós nos reunimos aqui para o nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 3, estudando o bem e o mal. Hoje é dia 8 de agosto, é uma segunda-feira, e nós vamos tratar dentro desse capítulo, o bem e o mal, o instinto e a inteligência, que vai do item 11 ao item 19. Esse é o nosso tema de hoje, né? Então, nós vamos buscando aqui o nosso material. Eu creio que todo mundo já está vendo aí, que é o trecho que nós vamos estar estudando no dia de hoje, que começa pelo item 11, né? O instinto e a inteligência. Então, Kardec faz uma pergunta, não para os espíritos, ele faz para quem está lendo aqui, né? Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e começa o outro. O instinto é uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Aí ele faz essa pergunta, de novo, né, que não é para os espíritos, ele deve ter feito até para os espíritos, mas nesse momento ele está fazendo para a gente, e aí ele já vai respondendo, dando as informações, né? O instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. Então, nós temos esse instinto de conservação, que a gente sempre fala. Os animais, nós pertencemos ao grupo dos animais, a única diferença é que a gente tem inteligência, né? Mas esse grupo de animais, ele tem, né? Quer dizer, não é só os animais, mas também as plantas, todos os seres vivos, de alguma maneira, têm um instinto, têm uma forma de se precaver de perigos, de evitar perigos, né? De se conservar vivo. Esse é o primeiro assim, motivo do instinto. É interessante porque quando a gente pega, normalmente, assim, Constituição, quando pega-se uma lei que os homens fazem, uma das primeiras fala do nosso direito à vida. É interessante isso, porque isso tem praticamente enunciar o instinto, que nós precisamos, esse instinto de conservação, de se manter vivos, né? Então, essa força oculta que nos mantém vivos, né? E ela é involuntário, é reflexo, né? É um instinto. Nos atos instintivos não existe reflexão, combinação, nem premeditação. Ou seja, nós fazemos tudo de forma automática. Quando nós nos utilizamos do instinto, quando um ser vivo se utiliza do instinto, é automático. É uma chavinha que está ligada o tempo todo e está mantendo ele alerta para se manter vivo, para se manter conservado. É assim que a planta procura o ar, volta-se para a luz, encaminha suas raízes para a água e a terra nutritiva. Então, tudo faz parte desse mecanismo. Então, esse mecanismo, onde ela está procurando meios de sobreviver, é o instinto dela, né? E é a flor que se abre e fecha alternadamente, conforme a necessidade, que as plantas trepadeiras se enroscam em apoio em volta do apoio, ou se pendura nas suas gavinhas, aquelas garras, aquelas partes que vão grudando no suporte, seja na parede, seja em outra planta, seja no arame que a gente coloca. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes seja útil ou nocivo. Tem animal que não come determinada planta, mas como é que ele come? Aquilo é venenoso para ele. Então, está no instinto dele. Então, e aí ele herdou essa maneira de avaliar quase que esse comportamento. Então, é um instinto. É pelo instinto que os animais são advertidos, já falamos isso aqui, né? Não. Que os animais são advertidos do que lhes seja útil ou nocivo, que eles
se dirigem, conforme as estações, para os climas propícios. As aves migratórias, como é que elas saem de um lugar para outro? Nossa, que inteligência! Não é inteligência, é instinto, que constroem, sem lições preliminares, com maior ou menor arte, de acordo com a espécie, seus ninhos macios e abrigos para sua prole, assim como armadilhas engenhosas para pegar presa com a qual se nutrem, que manejam com destreza as armas ofensivas e defensivas de que são dotadas, que os sexos se reaproximam, né? Um macho e uma fêmea na natureza se aproximam, é instintivo, que a mãe esconde seus filhotes e que estes procuram o seio materno. Então, são todos exemplos de que animais, plantas, seres vivos estão buscando a maneira de se reproduzir, a maneira de se alimentar, a maneira de se precaver, a maneira de se preservar, enfim. Então, isso tudo é instinto. Então, é tudo que já vem assim, já vem essa informação com ele, né? Então, a gente, em algum momento, a gente pode achar até que é inteligente. Nossa, como é que a teia de aranha faz aquela teia tão bem feita, matematicamente bem feita? É instinto. Ela vem com aquilo, já traz, assim, os descendentes vão herdando daqueles que chegaram primeiro. Pega o favo do mel, né? Aquilo tem uma precisão matemática, tem um ângulo próprio, aquilo está sempre do mesmo jeito, seja na abelha daqui, que está no Brasil, a abelha que está na Europa, a abelha que está na China, que está em qualquer lugar, que está na Índia, enfim, está em qualquer lugar, e ela faz exatamente daquele lugar. Colmeias que não têm assim, contato umas com outras, mas é a forma dela trabalhar, a forma que ela sabe. Aquilo tudo, instintivamente, ela prepara o ninho dela. Ela prepara o lugar que ela vai armazenar a cria para se desenvolver. Ou então, estou falando da abelha, os ovos, depois as larvas e, finalmente, o inseto, né? Então, a formiga, que em época que antecede a chuva, ela vai e armazena. Tudo isso é instinto. Não é pensado. Elas não falam, pessoal, agora nós vamos inventar uma maneira de armazenar folhas. Não. Ela já tem isso com ela. E ela armazena isso naturalmente. Sempre que tem algum gatilho que manda ela fazer isso, né? Entre os homens, o instinto domina exclusivamente no começo da vida. Tem uma parte que nós agimos instintivamente. E nós vamos ver o exemplo que ele fala. Olha, é por instinto que a criança faz os primeiros movimentos. Agarra um alimento, grita para exprimir os desejos, imita o som da voz, ensaia para falar e caminhar. Então, ela não tem nada disso formado ainda. O cérebro não está de tal maneira preparado com informações, com tudo, para que ele possa pensar, raciocinar. Então, ele age por instinto, que é uma maneira de manter ele vivo, de preservar a vida, né? Entre os adultos, certos atos são instintivos. Tais são os movimentos espontâneos para evitar um risco, fugir de um perigo, para manter o equilíbrio do corpo. Também o piscar dos olhos para regular a claridade da luz, a abertura instintiva da boca para respirar, etc. Então, nós temos movimentos instintivos, porque são inconscientes na gente, né? E tem momento onde a gente corre perigo, pronto, a gente reage conforme o nosso a forma da gente reagir naquele momento. E isso é automático, isso é instintivo. Então, ali não se pensa, a coisa vem. Diante de uma ameaça, uma arma, alguma coisa, a pessoa pode paralisar, como pode sair correndo, como pode já pular no agressor. É a forma mecânica não, automática dele reagir, né? Já a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos,
premeditados, combinados conforme a oportunidade das circunstâncias. É, incontestavelmente, um atributo exclusivo da alma. Então, aí nós já estamos falando em alma. Quem pensa, quem tem inteligência, é o espírito. Lembra que ele sempre falou, o Kardec fala no Livro dos Espíritos, alma é o espírito encarnado, só para diferenciar do espírito desencarnado. Está encarnado é alma, está desencarnado, espírito. Mas a gente sabe que a alma tem o espírito imortal, né, que está associado ao corpo, mas naquele momento, naquela experiência, naquele tempo. Mas a alma pensa, a alma tem inteligência, ou o espírito também desencarnado também faz isso, né? Então, tudo que é voluntário, refletido, premeditado, conforme a circunstância, é manifestação de inteligência, né? Todos os atos mecânicos são instintivos, como nós já falamos, como Kardec já falou, né? O ato que denota reflexão e combinação é inteligente. Dá para perceber a diferença, né? Ele ainda acrescenta, um é livre, o outro não. Um tem a liberdade de poder fazer as escolhas, tomar a decisão. O outro não, o outro faz de maneira automática. Agora, isso é muito importante, muito interessante, porque ele vai fazer uma analogia depois por lógica. O instinto é um guia seguro, e é mesmo. O animal age daquele jeito, por isso que ele está vivo até hoje, porque ele faz aquilo daquela maneira, ele não pensa, ele está agindo de forma automática, né? Então, o instinto é um guia seguro, que jamais se engana. Ele está tanto tempo fazendo aquilo, que ele vai e toma decisão, e na maior parte das vezes, a menos que outro ser, um predador, alguma coisa, tenha um instinto mais apurado e conseguiu driblar aquilo que essa vítima estava querendo fazer para se livrar, então, só assim mesmo, mas normalmente dá certo. Por isso que tem os animais que existem até hoje, desde os tempos mais remotos, porque estão se utilizando do instinto, que é seguro, é um guia seguro, que jamais se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, ocasionalmente está sujeito a erros. Então, se a gente tomar decisão equivocada, baseada na nossa inteligência, pode não dar certo. Um exemplo, aqui, só para ver como a gente pode errar. Eu faço um investimento em determinada coisa, dá totalmente errado. Então, mas fui eu que tomei a iniciativa de fazer esse investimento. Então, eu estou sujeito a erros, né? Já um animal não faz investimento nenhum. Ele reage conforme o meio que ele está e de maneira automática. Então, ele não pensa agora, ele fala, não, eu não vou mais fazer isso, eu vou investir na bolsa. Ele não sabe o que é isso, eu não tenho como fazer isso. Então, só para ilustrar, o animal não faz as opções, né? Não tem opções, ele faz aquilo que ele está acostumado. E ele pode errar ou não, mas assim, por qualquer erro de cálculo, alguma coisa ali que ele faz para pular de um lugar no outro, todo e se machuca lá, né? Ou então ele deveria correr para um lugar, deveria correr, mas aí ele correu para o lugar errado e também foi deu errado, né? Mas ele está agindo com instinto sempre, né? O homem não. Então o homem é livre. Então, o livre-arbítrio está sempre aí nas nossas conversas, né? Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, e não tem mesmo, né?
Ele revela, entretanto, uma causa inteligente essencialmente previdente. Então, apesar de não ter esse ato inteligente, tem uma causa inteligente, porque é essencialmente previdente, tem uma lógica. Então, acaba tendo a sua inteligência situacional ali, né? Da maneira que a gente pode entender. Admitindo-se que o instinto procede da matéria, torna-se forçoso admitir que a matéria seja inteligente. Porque naquele momento, aquele ser, ele está usando tudo para se preservar, para ficar vivo. Então, está muito ligado à matéria. Estar vivo é material, apesar da experiência e tudo, mas ele quer se manter vivo, né? Então, ele está falando, né, para fazer essa comparação, admitindo-se que o instinto procede da matéria, então vai que seja assim, tornando-se forçoso, torna-se forçoso que a matéria seja inteligente, até mais inteligente e previdente que a alma, que os espíritos, já que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se engana. Nós vimos isso agora. Se considerarmos o instinto como uma inteligência embrionária, então, é um começo. O instinto, assim, é um arremedo, um esboço da inteligência, né? Como explicar, em certos casos, que seja superior à inteligência racional? Então, se o instinto é um esboço, como a gente explica que, muitas vezes, ele está acima à frente da inteligência? Então, o que lhe dá a possibilidade de executar coisas que ele próprio não pode produzir. Se ele é um atributo de um princípio espiritual especial, o que vem a ser esse princípio? Então tudo isso ele está fazendo assim, suposições para mostrar o que é um e o que é outro. Onde é que chega um, onde é que chega o outro. Onde que termina um, onde começa o outro. Depois que o instinto se apaga, esse princípio seria destruído? Então vai acabar o instinto, né? Depois que vier que ele for substituído, né? Ele se apaga, ele desaparece. Se os animais são dotados só de instinto, seu futuro fica sem saída. Seus sofrimentos não teriam nenhuma compensação. Isso não estaria conforme a justiça e a bondade de Deus. Então, ele já está falando de uma transição para a inteligência. Por quê? Porque se ele ficasse só no instinto, ele não teria possibilidade de evoluir, de crescer. E aí, como ele falou, e a justiça e a bondade divina perderia o efeito, né? Acabaria. Conforme outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um só e mesmo princípio. Chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que inicialmente teria apenas as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria as qualidades da inteligência livre. Receberia, numa palavra, o que se convencionou chamar de centelha divina. Então, o princípio inteligente, o espírito, a gente tem tratado como essa centelha divina, porque a gente não sabe a matéria-prima, não sabe como foi criado, não sabe nada, pelo menos no estágio que a gente se encontra. Então, a gente simplesmente diz que é uma centelha divina. É mais conveniente e a gente passa adiante, porque se a gente ficar só martelando em querer saber isso e não tem condições de saber, então a gente está perdendo tempo. Essa transformação não seria súbita, mas gradual, de tal modo que, durante certo período, estariam misturadas as duas aptidões. A primeira diminuindo, o instinto, né, à medida que a segunda aumentasse, que é a inteligência. Então, o que ele está falando é dessa transição. E bem no momento da transição, está alternando, ora inteligência, ora instinto, ora inteligência, ora instinto.
E a inteligência, a gente sabe que é um pensamento contínuo. Já os animais não têm isso. Eles têm isso segmentado. É um tipo de inteligência, mas não é contínua. Então, ele não faz previsões ao longo prazo, ainda que a curto prazo. Ele não está pensando no amanhã. Ele pensa no amanhã, entre aspas, né, de forma instintiva. Ele armazena, ele se protege. Então, tudo isso é instinto. Mas chega um momento que ele já começa a pensar, começa a invadir esse campo, né? E isso é interessante, porque todos nós sabemos que viemos de seres inferiores, né? Então, nós, como animais, vamos evoluindo, 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 aí chega, fisicamente falando, no corpo humano, esse que a gente conhece, com mãos, com pernas, com braços, com cabeça, tronco, esse protótipo aí de ser que abriga um espírito, né? Mas para chegar nisso, houve não somente uma evolução física, mas também dessa inteligência, de passar de instinto para inteligência. É todo um processo, e é um processo muito longo, e que muitas vezes não acontece nesse mundo, ele acontece em outros mundos, que estão na fase de, digamos assim, forjar, produzir corpos e mesmo inteligências. Porque aqui vai ser muito difícil, pelo tempo, por tudo, pelas condições, um animal passar desse estágio que está se misturando entre instinto e inteligência para passar para o homem. Aqui é um lugar, uma sala de aula, vamos chamar assim, onde os seres já estão em determinados estágios, onde agora é daqui para frente. É como se a gente fosse, estivesse numa sala de aula, numa escola de graduação, né? Numa faculdade, numa universidade, e ali, então, nós vamos ter alunos do mesmo nível, praticamente, muito dentro de uma faixa, mas no mesmo nível. Nós não vamos ter gente do primário ali estudando junto, na mesma classe. Então, a Terra hoje é uma classe, uma sala de aula, onde ela tem os alunos, que somos nós, que estão já numa determinada faixa, já conquistaram um determinado nível. Então, não vamos trazer, por exemplo, troglodita, vamos trazer alguém da Idade da Pedra para cá. Imagina, ele não sobreviveria, ele não sabe como sobreviver da mesma maneira que nós sobrevivemos. Ele não vai aprender o que nós já temos capacidade de aprender. Então, tudo isso é que a gente fala. Por isso que é importante a gente ter eu diria assim, sabe, exagerando talvez, a humildade de saber que nós viemos de seres inferiores e que nós já conquistamos um lugar. Não é vergonha nenhuma, nós já estamos num patamar bem mais evoluído. Não somos mais homens da Idade da Pedra, por exemplo. Então, nós já temos, e moralmente falando, já não somos mais da Idade Média ou antes. Então, nós já aprendemos, já temos leis que a gente entende perfeitamente, se utiliza dela, né, assim, nos subordinamos a elas. Então, é isso. Essa transformação não seria súbita, mas gradual, de tal modo que, durante certo período, estariam misturados as duas aptidões, a primeira diminuindo, né, o instinto diminuindo, à medida que a segunda, que é a inteligência, aumentasse. Enfim, uma outra hipótese que, de resto, se alia perfeitamente à unidade de princípio, resulta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo nos ensina quanto às relações do mundo espiritual com o corporal. Então, isso vem de encontro ao que a gente entende, o que a gente aprende no Espiritismo, né? Essa transição, né? Também essa forma, essa característica, esse caráter previdente do instinto.
Sabe-se atualmente que alguns espíritos desencarnados têm como missão velar pelos encarnados, dos quais se convertem em protetores e guias, que os envolvem com seus eflúvios fluídicos e que o homem atua frequentemente de maneira inconsciente sob essa ação, sob a ação desses eflúvios. Então, muitas vezes, nós temos atitudes que aparentemente são instintivas, ou veio uma inspiração, alguma coisa, né, que a gente não sabe explicar direito, mas tem do outro lado espíritos que querem o nosso bem, que querem que a gente tenha sucesso e nos dão a devida inspiração. Então eles atuam sobre nós, né? Sabe-se ainda que o instinto por si mesmo produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, em geral, entre os seres nos quais a razão é frágil. Ora, de acordo com essa hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma, nem da matéria. Ele não pertenceria ao ser vivo, mas seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles próprios os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Então, o que ele está querendo dizer é que, olha, nós temos atitudes de instinto, mas não necessariamente é nossa. São gatilhos que alguém de fora nos dá, que são pessoas interessadas no na nossa preservação. Que pessoas são essas? São os espíritos protetores, e que nós temos muitos. Até interessante, né, como a gente teve uma experiência agora recente, né, de um trabalho mediúnico, e um espírito veio dar uma mensagem e ele nos falou sobre a proteção de Jesus. É o maior protetor que nós temos. Ele nos garante, através dos espíritos mensageiros, trabalhadores dele, né, que a gente tem essa devida proteção. E a gente nem percebe, nem faz ideia, mas eles estão aí nas nossas vidas o tempo todo. E muitas vezes nós reagimos de forma instintiva, muitas vezes por intermédio deles, né? Mas do mesmo modo que a criança deixa de usar o andador gradualmente, à medida que ganha equilíbrio, os espíritos protetores deixam seus protegidos liberados à medida que se tornam aptos a se guiar pela própria inteligência. Então, esse instinto, ele vai, entre aspas, evoluindo. Na verdade, ele vai deixando de existir porque a gente está aplicando melhor a inteligência nossa. Então, estamos usando melhor essa opção, essa escolha. Então, por isso que ele vai lentamente sendo substituído. Enfraquece o espírito, o instinto, e vai fortalecendo, crescendo a inteligência. Porque isso é parte da gente, como ele falou lá no começo. Kardec fala, o instinto, ele está presente em nossas vidas no início da nossa vida de encarnado mesmo, porque nós precisamos disso. Uma criança se agarra. Tem um teste, aquele que põe o dedo assim, a criança segura no dedo e o médico levanta a criança. Deixa qualquer pai, qualquer mãe desesperado. Mas ele não, ele tem assim um mecanismo que trava ali a mão, ele segura com força e não solta, enquanto ele estiver suspenso. Quando ele estiver já deitado, aí ele pode soltar. Mas se não, isso que é? Ele aprendeu? Alguém falou para ele? Ele teve alguma aula? Acabou de nascer. Ele faz isso por um instinto. Então, no começo da vida, nós temos o instinto. Assim, o instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar, que foi a primeira pergunta que ele faz, é uma inteligência rudimentar? Então, longe de ser produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, teria uma inteligência estranha
na plenitude de sua força, suprindo a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que induziria a fazer inconscientemente para o seu bem o que fosse ainda incapaz de fazer por si própria, seja de uma inteligência madura, mas momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, assim como acontece com o homem durante a infância e nos casos de idiotice e afecções mentais. Então, nessas situações, o instinto corre solto, porque precisa disso. Lembrando sempre que o instinto, ele é mais lógico, de melhor resultado, do que a inteligência, o raciocínio. Pô, mas você está falando uma coisa tão, né, que está me deixando confuso. Não, não é isso. É aquilo que ele falou. O instinto, ele já foi testado e aprovado. Então, quando se reage com o instinto, a chance de dar certo é maior. Né? Já a inteligência pode dar margem a erro. Nós até brincamos aí, né? Do caso do que era de investimento na bolsa, né? Mas podia ser qualquer outro exemplo. Então, vai depender como ele usa essa inteligência. Diz-se proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os ébrios. Tal dito é mais verdadeiro do que se supõe. Esse Deus não é senão o espírito protetor que vela pelo ser incapaz de se proteger pela própria razão. Então, o que está no ditado é que Deus que protege a gente, na verdade, é o espírito protetor que está protegendo a gente, por, naturalmente, concessão, por autorização de Deus. O ditado que eu estava muito, né, que eu tenho sempre em mente é: Deus protege as crianças e os bêbados, né? Então, esse é o que se fala aí, né, na linguagem popular. Aqui ele fala, né, que há um Deus para as crianças, os loucos e os ébrios. E ele fala: é isso mesmo, é verdadeiro. Só que não é Deus que está protegendo, mas os espíritos protetores. Então, além do nosso instinto natural, isso que é, vem esse reforço desses espíritos. E aí, de novo, a gente pensa: caramba, como é que dá errado uma encarnação? Ela não é para dar errado. Não é para dar errado. É para ter um final feliz. Porque a ajuda é tanta, a misericórdia divina é tão grande, que não tem como dar errado. Quando dá errado é porque a gente toma a decisão equivocada. E para tomar a decisão tem que pensar. Mas nós temos a liberdade de agir, tomar a decisão que a gente quiser. E vai tomar. Certo ou errado, depende da gente. Né? Então, percebem como tudo se amarra, tudo está tão entrelaçado. Né? O que a gente estudou anteriormente e agora que nós estamos vendo, né? Na evolução, né? na nossa... nos propósitos que a gente vem para cá, naquilo que a gente assumiu, está tudo assim muito bem lastreado, suportado, eu diria até protegido, para dar certo. Agora, por que não dá certo? Bom, é isso. Como que a gente vê as coisas? Como é que a gente age? Né? Então, o item 15 fala, só para vocês terem uma ideia, serão 19, tá? Nessa ordem de ideias, bom, vocês viram lá, né, do 11 ao 19. Nessa ordem de ideias, podemos ir mais longe. Por mais racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Para investigar as causas, é preciso estudar os efeitos. E pela natureza destes, dos efeitos, pode-se concluir a natureza da causa. Então, vamos vendo o que ele quer dizer com isso. Ao se observar os efeitos do instinto, distingue-se, em primeiro lugar, então ele está lá, ciência de observação, que Kardec usou, assim, sem economia. Né? Ele realmente usou e muito. Ao se observar os efeitos do instinto, distingue-se, em primeiro lugar, uma uniformidade,
uma segurança de resultados que não existem mais na medida em que o instinto é trocado pela inteligência livre. Percebe? Então, essa substituição. De novo, ao se observar os efeitos do instinto, o que acontece, né? Distingue-se, em primeiro lugar, uma uniformidade, uma segurança de resultado que não existem mais na medida em que o instinto é trocado pela inteligência livre. Vocês lembram que a gente falou que a abelha faz o favo exatamente igual em qualquer lugar? Então, é dessa uniformidade, né? A forma de refletir, a forma que acontece, né? Então, é sempre do mesmo jeito. Além disso, reconhecemos uma profunda sabedoria na adequação tão perfeita e constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Essa uniformidade não poderia existir sem a unidade de pensamento e, por consequência, uma multiplicidade das causas ativas. Então, essa interação com o meio que ele está. E ela tem sempre uma uniformidade, um jeito de ser, né? Ora, em consequência do progresso que as inteligências individuais realizam incessantemente, então, nós estamos o tempo todo progredindo, né? Há entre elas uma diversidade de aptidões e vontades incompatíveis com esse conjunto tão perfeitamente harmonioso que se produziu desde a origem dos tempos e em todas as regiões, com regularidade e precisão matemáticas, sem jamais falhar. Então, as coisas acontecem já seguindo uma ordem de acontecimentos, de eventos, de coisas, para poder evoluir. E aí a gente vê o todo evoluindo. O todo o quê? Tudo que está no globo está evoluindo. Todos os seres, e em particular o ser humano, que está passando de uma fase instintiva, né, segundo o que a gente está estudando aqui, para uma fase inteligente, incluindo essa zona cinza que tem um pouco de cada um ali, né, que é uma transição. Essa uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um fato característico que implica forçosamente na unidade da causa. Sempre é uma causa, sempre vem de algum, né, tem um início. Se essa causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tanta variedade de instintos quanto de indivíduos, desde os vegetais até o homem. Então, o instinto, a forma de reagir, tudo isso é comum, ou pelo menos segue um padrão, né, dessa coletividade, né? E não, cada um tem um jeito de reagir, um instinto diferente. Então, tudo isso que ele está falando é para mostrar para a gente o que está ocorrendo. Ele está falando que é um que é o outro, que é instinto e que é inteligência, para que depois a gente feche a conta, que a gente possa entender como é que está ocorrendo, de maneira que, numa fase, nós temos ela como instintiva e, em outra fase, como inteligente. Ora, uma causa sábia, deixa eu ver, foi isso? Não, faltou aqui. Um efeito geral, uniforme e constante, deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que revele sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Então, aí já está se falando das regras, das leis que estão regendo isso, para que aconteça dessa maneira. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode falar, viu? Pode interromper. Talvez eu esteja... Para mim, isso aí é uma coisa assim que me encanta e eu vou longe. Então, muitas vezes eu posso estar, ao invés de estar ajudando, estou atrapalhando aí, ó, raciocínio, conclusão e tudo. Então, por favor, se tiver qualquer coisa, avisa. Tá bom?
Então, vamos lá. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, jamais poderá ser exclusivamente material. Então, ele está também citando aquilo que a gente estava pensando, que se o instinto era material, que foi uma coisa que ele acabou perguntando, pelo menos trazendo a baila aí para a gente poder chegar nesse tema aí, né? Esse do instinto ser material. Não se encontrando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas as qualidades necessárias para produzir tal resultado, é preciso ir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos atermos à explicação que foi dada sobre a maneira como se pode conceber a ação providencial, considerando todos os seres penetrados no fluido divino, soberanamente inteligente, compreende-se a sabedoria previdente e a uniformidade que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada um. Então, o que ele quer dizer? Realmente essa inteligência suprema que estabeleceu as regras para que a gente pudesse, de maneira coletiva, ter o conhecimento, ainda que instintivamente, né? Para poder atuar, reagir de forma instintiva, individualmente. Então, todo mundo age igual. Todo mundo passa pelo que tem que passar de instinto para inteligente, igual. Então, é um plano muito bem elaborado. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto menor a quantidade de recursos que o indivíduo possui em si mesmo e em sua inteligência. É por isso que ele demonstra maior e mais absoluta, que ela se mostra maior e mais absoluta entre os animais e nos seres inferiores aos homens. Por quê? Porque com pouquíssimo recurso que ele reage e consegue ter o resultado é que se mantém em pé, se mantém vivo, se mantém conservado. Que coisa, né? Nós precisamos de tanto, os seres inteligentes. Olha, hoje não dá para viver mais sem um monte de coisa, sem carro, sem casa, com luxos. Não estou falando só de utilidade, não. Também tem que ter mais coisa junto, sabe? Tem que ter um armário cheio de coisas. Tem que ter um monte de coisa. E se falta isso, ou falta o recurso para dar continuidade, a gente entra em desespero. Já os seres mais simples, os animais, eles tiram da natureza tudo. Eu tirei uma foto esses dias de um ninho e comecei a observar, não o ninho em si, depois da foto, e via todo aquele entrelaçamento, o círculo certinho, a profundidade, o fato de ser côncavo, né? Para que abrigue certinho ali o ovo e depois a ave que vai chocar. Então, é todo um processo tão bem elaborado. Fala, nossa, que ser inteligente. Mas não é inteligente. Então, essas indicações, tudo, né? Que vem assim, todo grupo de aves faz ninho de algum jeito. Bem feito, mal feito, não importa, mas todos fazem. Todo grupo faz, né? Mas individualmente tem ali, cada um faz a sua maneira, mas seguindo uma linha mestra de fazer um ninho, né? Um faz um ninho pendurado, outro faz um ninho que fica num apoio, outro faz um ninho com graveto, outro faz com outra coisa, né? Fios muito finos, mas é um ninho. E é o jeito que eles têm de trabalhar. De acordo com essa teoria, compreende-se por que o instinto é sempre um guia seguro. O instinto maternal, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível de forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Então, o instinto da mãe cuidar do filho, seja qual for a raça, né, seja qual for o ser, a que categoria pertence, é um reflexo, é um instinto. E no ser humano também está igual. Que mãe que não defende o filho com unhas e dentes?
em razão de suas consequências, não poderia ser entregue às eventualidades, caprichos volúveis da inteligência e do livre-arbítrio. Pelo organismo das mães, o próprio Deus vela as criaturas que nascem. Então, através das mães, é Deus protegendo, porque Ele outorga a ela, né? Ele passa a ela esse instinto de proteção da cria, do filho, para que as criaturas possam nascer e dar continuidade à vida. Essa teoria não destrói de maneira alguma, ou de nenhuma maneira, o papel dos espíritos protetores, cuja colaboração é um fato obtido e aprovado pela experiência. Então, nós, hoje, estamos na condição de protegidos. À medida que a gente evolui, nós vamos ser protetores. Mas já estamos treinando para isso. Alguém, alguma coisa, nós já estamos protegendo. Pode ser filhos, pode ser irmãos menores, pode ser alguém que a gente tem simpatia, pode ser um cachorro, um gato, uma planta, o que seja. Nós estamos já protegendo, exercitando a proteção que um dia nós vamos aplicar a grupos, a pessoas, a grupos, enfim, né? Como espíritos. Mas a gente está se preparando para isso. Então, tudo no seu tempo. O momento agora é da gente aprender como se faz. Quando a gente estiver apto, capacitado, vai vir a oportunidade, ou virá a oportunidade da gente proteger, pôr em prática o que está aprendendo, né? Mas é de notar que a ação deles é essencialmente individual, que se modifica conforme as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que nenhuma parte, e que em nenhuma parte tem a uniformidade e a genialidade do instinto. Então, mesmo os espíritos que estão nos protegendo, eles utilizam do livre-arbítrio, eles se utilizam de escolhas, porque são inteligentes e eles querem fazer a melhor escolha. Tá? Então, é como ele fala aqui, e que em nenhuma parte tem a uniformidade e a genialidade do instinto. A generalidade do instinto. Então, ele não atua como instinto, de forma nenhuma. Deus, em sua sabedoria, conduz os cegos, mas ele confia às inteligências livres o papel de conduzir os que enxergam, a fim de deixar para cada um a responsabilidade de seus atos. Então, aqueles que têm essa capacidade podem auxiliar os que têm mais capacidade do que, por exemplo, os cegos, que para ele deixa o instinto. O cego desenvolve aptidões que que enxerga normalmente não tem. Por exemplo, audição, melhor audição. Isso já é um reflexo natural. Não é que alguém vai colocar nele aquilo. Então, ele vai desenvolvendo aquilo para compensar o que ele tem de menos. Então, Deus está protegendo esses mais fracos, enquanto que os homens pegam aqueles que enxergam e falam, olha, está na hora de você ver isso. Seja através da intuição, do que seja, né? Ou mesmo uma mensagem direta, mas está na hora de você ver isso. Mas ele enxerga. Então, ele tem que estar mudando isso. A missão dos espíritos protetores é um dever que eles aceitam voluntariamente e que é, para eles, um meio de adiantamento, segundo a maneira pela qual eles a realizam. Então, hoje nós estamos aqui, encarnados. Então, nós estamos tendo a experiência do aprendizado, da mudança. Mas, no futuro, nós não precisaremos reencarnar.
ou em alguma circunstância não estaremos encarnados, mas como espíritos vão estar ajudando outros mais atrasados. Então, que estariam na condição que hoje nós estamos. Então, nós temos essa ajuda, e aí, com isso, a gente vai melhorando, vai evoluindo, vai crescendo, para que depois, livres, a gente possa fazer o mesmo com outros. Porque hoje tem alguém fazendo isso com a gente, nos ajudando, nos melhorando, nos transformando para melhores, para melhor. O item 17, todas essas maneiras de encarar o instinto são necessariamente hipotéticas, e algumas não têm uma característica de autenticidade suficiente para se dar como solução definitiva. Então, ele está falando, olha, pessoal, nós estamos estabelecendo aí uma condição de aprendizado, discutindo, usando a lógica, né? São hipóteses, mas elas não são definitivas. Um dia a gente vai ter o conhecimento de tudo isso. A questão será certamente resolvida um dia, quando forem reunidos os elementos de observação que ainda faltam. Então, está faltando. Não é só observar, não, mas tem que pôr em ordem o que está sendo observado e fazer ligações com os acontecimentos, né? Até lá, é preciso se limitar a submeter as opiniões diversas ao cadinho da razão e da lógica, e esperar que a luz se faça. Então, lá vem ele de novo, sempre falando isso. Passa tudo pelo cadinho da razão, passa tudo pelo crivo da razão, passa tudo pela peneira da razão e da lógica, né, que acompanha. A solução que mais se aproximar da verdade será necessariamente aquela que corresponda ao máximo aos atributos de Deus, isto é, com a sua soberana bondade e justiça. O instinto, sendo o guia e as paixões, a força motora das almas, no primeiro período de seu desenvolvimento, algumas vezes é confundido quanto aos seus efeitos, sobretudo na linguagem humana, que nem sempre contribui o suficiente para expressar todas as matrizes. Então, nós temos limitações para poder esclarecer, para poder descrever, para poder enunciar tudo isso. É difícil para a gente, porque nós temos limitações, né? Entretanto, há entre esses dois princípios diferenças essenciais a considerar. Quais são? O instinto é um guia seguro, sempre bom. Então, ele está toda a prova, foi desenvolvido pelos animais, pelas plantas, por tudo, né? Por aves, peixes, tudo. Então, tem lá seus... isso é seguro. O fato, por exemplo, de andar em bandos grandes é uma forma de preservação, porque sozinho é mais vulnerável, mais fácil de ser capturado. No meio de tantos dá, e normalmente no meio dos tantos vai pegar sempre aquele que quer dizer, o que vai ser a vítima, ou assim, que vai ser elegida, normalmente é mais fraca. Então, no meio daquele grupo, quem se manifestar como fraco é um sério candidato a ser vítima, né? O instinto é um guia seguro, sempre bom. Depois de certo tempo, torna-se inútil, mas nunca prejudicial. Ele se enfraquece com a predominância da inteligência. Então, vai sendo substituído. E o instinto nunca é prejudicial, já que ele é seguro, um guia seguro e bom. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm em comum com o instinto o fato de que as criaturas são incitadas por uma força igualmente inconsciente. Então, lá, quando a gente está bem no começo, né, acabou de virar espírito, né, faz 15 minutos, estou exagerando, porque a gente sabe que não é isso. É um processo, leva muito tempo, né, mas naquele momento que está ainda, já está pisando no reino hominal, já
se desenvolve, já atua, se manifesta como ser humano, inteligente, apesar de ser bem lá no comecinho, né? Então, ela, o que a gente falou aqui mesmo? Então, as paixões nas primeiras idades têm em comum com o instinto o fato de que as criaturas são incitadas por uma força igualmente inconsciente. Então, ali é quando mais ela se manifesta de forma instintiva, apesar de inteligente, porque ela precisa disso para que continue progredindo, para que continue evoluindo, para que continue tendo a experiência que está tendo. Então, ela tem manifestações, ainda que inconscientes, instintivas, né? Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo. Então, é mais físico, é mais material e dependem do organismo mais que o instinto. O que as distingue melhor, sobretudo do instinto, é que são individuais e não produzem com este efeitos gerais e uniformes. Então já é um espírito. Então já começa a ter características, apesar de ter algum tipo de comportamento coletivo, mas já tem manifestações individuais. E isso vai tornando cada um mais e mais um indivíduo com suas características, com suas experiências, diferente de todo o resto. Por isso que a gente nota que, ao longo do tempo, diante de tudo isso, essas transformações, hoje nós somos, assim, cada um como indivíduo totalmente diferente, não totalmente, mas não somos iguais a ninguém. Não tem ninguém igual ao outro. Nosso grupo aqui, já falei várias vezes isso aí, né? Nosso grupo, cada um que está aqui, cada uma que está aqui, é um ser individual, diferente do restante do grupo. E assim é para a humanidade inteira. Não tem duas pessoas iguais. Se não tem duas folhas iguais numa mesma árvore, não tem duas impressões digitais, não tem duas íris iguais, não tem nada. Então, por que um espírito também não pode ser diferente um do outro, individualizado, totalmente individualizado? Não tem. Então, tudo isso é para o nosso crescimento, e nesse processo a gente vai se individualizando mesmo, de verdade. Tá? O que as distingue melhor, sobretudo do instinto, é que são individuais e não produzem com este efeitos gerais e uniformes. Ao contrário, vemos que variam de intensidade e natureza ou de natureza conforme os indivíduos. São úteis como estímulo até a eclosão do senso moral, que de um ser passivo faz um ser racional. Então, olha toda essa evolução que está indo, aonde que vai desembocar? Nessa característica moral, nessa qualidade moral. Então, no fim das contas, somos seres, ou viramos a ser um dia, seres morais. Não seremos, a gente não pensa em encarnado, desencarnado, isso não. É a nossa evolução moral. Claro, não vamos esquecer do intelectual, porque faz parte um do outro. Já falamos sobre isso. Né? A partir desse momento, elas se tornam não somente inúteis, mas prejudiciais ao adiantamento do espírito, pois retardam seu domínio sobre a matéria. As paixões se enfraquecem com o desenvolvimento da razão. Então, o instinto, ele não pode ficar conosco o tempo todo, porque ele pode retardar o nosso domínio do espírito sobre a matéria. E aí é que a gente volta de novo na moral. Né? E, finalmente, no último item, né?
O homem que agia, que é o 19, o homem que agisse constantemente só por instinto poderia ser muito bom, mas manteria a inteligência adormecida. Ele precisa abrir mão do instinto para que ele viva o mundo da inteligência, que ele desenvolva a sua própria inteligência. Senão vai ficar o tempo todo lá. É aquilo que nós falamos até no começo, atrás, que Kardec fala, Deus promove nos seres, não deixa só instinto, deixa que ele vá progredindo, porque se ele ficar aprisionado no instinto, não sai do lugar. E aqui ele fala de uma outra maneira, manteria a inteligência adormecida. Seria como a criança que, se deixar o andador, não sabe usar as pernas. Quem não domina as paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mau. De novo, a moral aí. Então, o acesso à inteligência tem que estar acompanhado também ao lastro moral. Senão vai fazer arte. Se vai. Né? Porque vai ter só como objetivo final suprir, satisfazer as paixões. Quem não domina as paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mal. O instinto se extingue por si mesmo. As paixões só são dominadas pelo esforço da vontade. Então aí é que entra o nosso esforço por vontade própria de mudar. Todos os homens passam pelas paixões. Alguns se demoram mais, outros menos, alguns ficam com resquícios durante muito tempo, mas nós passamos por essa fase. E as paixões, elas atropelam, né? Elas não são racionais. Elas querem elas conduzem a gente a tomar decisões equivocadas, né? Atitudes equivocadas. Os que as superaram e não são, por natureza, orgulhosos, ambiciosos, egoístas, rancorosos, vingativos, cruéis, coléricos, sensuais, está vendo? Tudo gente que está controlando a paixão, já não é mais nada disso. E fazem o bem sem esforços, sem premeditação, então uma utilidade, né? Não uma utilidade, mas uma segunda intenção, né? E por assim dizer, involuntariamente, é porque progrediram na sequência de suas existências anteriores, tendo se livrado desse incômodo peso. Então, é essa transformação. E olha que bonito, estamos falando existências anteriores, reencarnações anteriores. Então, a gente vai estar sempre galgando mais e mais degraus na evolução, vai estar sempre crescendo. E é bonito quando ele fala, tendo se livrado desse incômodo peso. Então, o instinto, depois de um tempo, é incômodo, porque está associado à preservação, a ter a matéria mais importante como o espírito. Então, é injusto dizer que eles têm menos mérito quando fazem o bem, em comparação com os que lutam contra as suas tendências. Acontece que eles já alcançaram a vitória, enquanto os outros ainda não. Mas quando alcançarem, serão como os outros. Hoje eu vi um comentário interessante na Rádio Boa Nova, né? Que o egoísmo de achar que... Porque a gente se preocupa com a gente, né? Então, nós tomamos as atitudes baseado na gente. Então, a gente acumula, a gente quer tudo para a gente quer as melhores coisas para a gente, quer as melhores diversões maiores, enfim, tudo a gente quer, assim, individualmente falando. Por quê? Porque ainda é resquício das paixões, de acumular coisa, né? Que era instinto dos animais. Então, tudo isso é tudo herança do passado. E isso, a gente agindo dessa maneira, não vamos ter um mundo de progresso. O mundo que um dia a gente espera viver, esse mundo regenerado, né, que tanto se fala,
é um mundo onde as pessoas têm uma atitude fraterna e não egoísta. Porque enquanto tiver dor, sofrimento, que seja um ser aqui e ninguém, e todo mundo dá as costas para eles, para esse ser, né? Então o mundo ainda não será esse de regeneração como a gente espera. Então, coletivamente é que nós vamos conseguir mudar tudo. Ou que a atitude de todos seja de forma coletiva, que atinja todos, que dê oportunidade a todos, que ajude a todos, tanto ele quanto os demais que aqui vivem, que estiverem encarnados no período que for, seja ele que for. Então, não é individualmente. E eu troco em miúdos que o nosso mundo, hoje, é do salve-se quem puder. Cada um se vira como pode, como quer, como tem recurso. O mundo de regeneração é o mundo um por todos e todos por um. Então, para a gente sair do salve-se quem puder, para esse de um por todos e todos por um, é um trabalho coletivo, é uma mudança muito profunda. E, claro, baseado no que a gente hoje estudou, que está ainda estudando, é deixar de lado as paixões, os instintos, aquilo que ainda é animal, e passar para o homem, para a inteligência. Então vamos lá. Acontece que eles já alcançaram a vitória, enquanto os outros ainda não. Mas quando alcançarem, serão como os outros. Farão o bem sem pensar nele, como crianças que leem corretamente, sem ter a necessidade de soletrar. É como se fossem dois doentes, um curado e cheio de força, enquanto o outro está ainda em convalescença e hesita a caminhar, ou como dois corredores, um dos quais está mais próximo da chegada do que o outro. Então, o instinto e a inteligência é como isso, dois corredores, ou dois doentes. Se for dois doentes, o instinto já está curado, agora é inteligência. Se são dois corredores, aquele que está próximo da chegada é a inteligência, ou o instinto extinto. Um instinto que está já ultrapassado, substituído, ou amadurecido para dar lugar para a inteligência. Então, esse era o nosso tema de hoje. Depois, o que nós vamos falar é a destruição dos seres vivos uns pelos outros. A gente vai falar também sobre a alimentação, né, e tudo isso aí que Kardec nos traz. Tá bom? Oi, Dani. Oi, Rafael. Oi, pai. Olá, boa noite. Boa noite. Então, não sei desde que hora vocês estão aí, mas agora vocês também, como os outros, assim como os trabalhadores da última hora, têm o direito de fazer os comentários, as perguntas e, enfim, o que tiver que fazer. Tá bom? Dá até para entender um pouquinho, né, dos trabalhadores da última hora. Tem chance, tem oportunidade? Então, vamos lá. Rafael, eu peguei sua blusa, tá? Só para você saber. Eu tô vendo aí, eu ia perguntar mesmo se era minha. Tá bom. Mas fica tranquilo, pode usar. Tá frio mesmo, esfriou, né? Eu cheguei em casa agora. Ah, que bom. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa? Eu fui longe, tá? Eu invadi bastante aí. Então, vamos aproveitar. Não vamos dar aquele tempinho da meditação, não. Vamos, né, dos comerciais. Vamos já direto. Fiquem à vontade aí, tá? Mas só uma observaçãozinha. É um assunto bonito, né? Esse de como que Kardec consegue avaliar assim tão bem, né? Na verdade, é conclusivo, né? Ele conclui tudo aquilo que ele vai observando, e tal, mas ele consegue armar de tal maneira, tão bem armadinho, tão bem estruturado que fica até fácil. Eu espero, né, que tenha sido fácil.
Encerramos aqui, então? Que pressão, né? Fica claro, assim, como nós passamos por fases. No fim das contas, dentro dos processos, ou dentro do processo evolutivo, a gente nota que não tem saltos, não tem grandes distâncias percorridas assim, sabe, em segundos. Não, é tudo muito lento. E a gente tem uma pressa danada, né? A gente quer sair daqui santo, já quer sair espírito evoluído, já quer sair construindo mundos daqui. Não, não é assim. Nós temos que respeitar a velocidade. Então, isso é uma parte muito bonita do estudo, né? E que o Espiritismo nos mostra, que a gente precisa ter um pouco de paciência também, como ingrediente nesse processo, porque não vai dar para correr. Eu tive na casa de uma pessoa ontem, ele faz cirurgia com robôs, né? Um assunto fantástico, esse assunto assim intrigante, sabe? É bonito, que é o futuro. Até ele usou um exemplo, né, do Rafael, né? Rafael hoje ele pilota com instrumentos. Amanhã vai ter cirurgias por instrumentos do mesmo jeito que ele faz, né? Que o Rafael trabalha. Então, ele falou assim, olha, seria irresponsabilidade do Rafael se ele desligasse tudo e pegasse manualmente e pilotasse um avião com centenas de pessoas, né, lá atrás, tal, e ele ali na mão. Isso é irresponsabilidade. Então, hoje, um dia o que foi normal, que a pessoa, né, pilotava direitinho, tal, hoje não se faz mais isso. Assim como no futuro, vai ser uma irresponsabilidade um cirurgião fazer cirurgias sem o uso de robôs, né? De todos esses aparatos. E ele fala que hoje as empresas, que já não são poucas, que estão fazendo cirurgias, cada uma na sua especialidade, elas estão, olha que bonito o trabalho, estão coletando informações de como as cirurgias são feitas para que essa inteligência artificial ela vá aprendendo, né, com tamanho número de informações para que seja cada vez mais fiel, cada vez mais assim, de um resultado positivo, de um resultado perfeito em cada uma das cirurgias e vai avisar. Hoje nosso carro já tem sensor de aproximação, né, aqueles no traseiro quando ele está dando ré. Aí fica lá buzinando, buzinando, e até uma buzina contínua. Aquilo é um aviso, né? E amanhã o cirurgião vai ter os avisos de que ele está fazendo a coisa certa ou errada. Se não falar nada, está certo. Se falar coisa, se tirar lá uma mensagem, está errada. Assim como no piloto automático, é uma coisa. Ou, né? Estou entrando na minha área, na área que nem é minha, mas estou só exemplificando o quê? Que não tem no mundo um cirurgião hoje que possa absorver em tão pouco tempo tanta experiência. Ele reproduzir todo esse número de cirurgias que hoje estão compilando, que estão juntando, para que tenha um banco de dados, né, e componha essa inteligência artificial a benefício desse tipo de trabalho. Então, no meio de tudo isso, o que eu quis dizer é que nós precisamos de tempo para juntar informações para a gente melhorar. Nós não somos uma inteligência artificial que vai recebendo de todas as fontes mais diversas possíveis informações para compor a experiência. Nós temos que correr atrás dela e nós temos um prazo curto. Então, não adianta, ninguém vai ser santo. Por quê? Porque nós temos que respeitar a limitação de receber um determinado número de informação. Para a gente assistir 2 palestras, a gente tem que assistir uma, terminou, aí faz outra. Não dá para ter 2 juntas, ou 3, ou 4, ou 5, 10 palestras ao mesmo tempo. Não dá. A gente vê naquelas
CNN, ou então esse tipo de... Só um pouquinho, só para concluir, Ana Paula, a gente vê que tem tanta informação, além da pessoa que está falando, duas pessoas falando, tem embaixo um assunto, mais para baixo tem outro, um é de notícia, outro é de política, outro é de economia, né? Alguma coisa a gente pode fazer simultaneamente, mas não tão simultaneamente, a gente tem que sair de um e ir para outro. Então, o que eu quis dizer no final de tudo isso é que nós temos que realmente respeitar. Pois não, Ana Paula, pode falar. Entrei em área que não era minha, né? Não ia falar nada sobre isso, não, eu ia mudar o assunto. Não, na verdade, eu estava querendo voltar assim para o que o Kardec falou sobre o instinto, né? Porque a gente tem uma conotação muito negativa do que seja instinto. E a gente a gente costuma dizer, né, que uma pessoa que é instintiva é uma pessoa que visa ela própria, que visa, né, aquela pessoa está agindo por instinto, então automaticamente ela não está agindo bem, né? E essa aqui é um pouco a diferença entre o que a gente aprende na escola sobre instinto, né, e o que o Kardec quer dizer, que não é a mesma coisa, né? O que o Kardec diz sobre instinto é que é algo inerente do espírito e não inerente da condição humana que nós temos aqui. Então, aquele instinto que a gente aprende lá na escola é o instinto da biologia, né? Ou seja, nós temos que sobreviver a todo custo, que é o do instinto do corpo, né? Que está aqui encarnado diante desse contexto. Agora, enquanto espírito, o instinto que o Kardec quer dizer é o instinto realmente daquele que, vamos dizer assim, são as informações que são guardadas no espírito, aonde você, que responde aquela pergunta, né, que o Kardec faz no Livro dos Espíritos, aonde estão, né, as leis divinas, né, aonde estão impressas, né, as leis divinas, elas estão impressas realmente no que a gente, né, acostumou a chamar dentro do espiritismo de centelha divina. Né? Então, é o que, esse instinto que o Kardec fala muito, é esse instinto que a gente tem de que quando a gente vai para a direção errada, alguma coisa puxa a gente, e na maioria das vezes no mundo de provas e expiações, não é a consciência, mas é o nosso inconsciente, ou seja, né, é a dor, é o sofrimento, é a consequência, né, porque a gente age muito mais no inconsciente do que no consciente. Então, eu acho que é importante sempre salientar essas duas coisas, né? É óbvio que quando um espírito está ainda, né, atingindo sua individualidade, ainda está nos primórdios, né, da sua evolução, essas duas coisas naturalmente se mesclam, né? Mas a gente já consegue ver uma certa diferença. E talvez não seja nem justo perante os animais a gente dizer que esse instinto também de sobrevivência, ele é automaticamente egoísta, né? A gente percebe animais que são extremamente solidários, né? Não animais domesticados, mas falando animais mesmo selvagens, a gente vê na natureza tendo comportamentos solidários, né? Pelo menos entre a matilha deles, entre o grupo deles, né? Agora, no nosso caso, é que a gente corrompe mesmo, né? Esse instinto natural através daquilo que a gente considera que é mais importante, que você estava falando, né? O fato de eu não ter só... Quando você estava falando que acumula coisas, né? Eu estava olhando minhas canetas. Eu não tenho uma caneta azul. E não uso ela até acabar, né? Eu tenho umas 2, 3 canetas azuis aqui. E por que que eu faço isso? Ah, porque se de repente uma falhar, eu já tenho outra. Então, são nessas pequenas coisas que a gente percebe, né? O quanto que a gente rompe essa necessidade, né? De ter aquilo que é para hoje, né? Não estou dizendo aqui para ninguém ser imprudente, né? E viver o dia, né? Porque aí você está indo para o outro extremo também, né? Então, o que achar esse equilíbrio, né? O quanto é difícil eu, com o aprendizado que eu tenho moral, eu conseguir equilibrar o meu instinto, né? Esse instinto, e não vou dizer, de novo, eu usei a palavra errada,
Mas essa minha paixão, esse meu medo, né, de perder as coisas, né? Porque essa questão da sobrevivência, ela está muito ligada ao nosso medo, né, de perder essa... Você estava falando da materialidade, e é exatamente isso, perder a vida é perder essa certeza que a gente tem né, que satisfaz os 5 sentidos e que a gente percebe que é real, né? A outra ainda, para nós, ainda é ter uma dúvida latente, né? Só para terminar, eu sempre falo, né, que se a gente tivesse uma certeza absoluta da espiritualidade, a morte não seria de maneira alguma aterrorizante, né? Ou a gente teria receio, né, no mínimo, né? Na melhor das hipóteses. Então, todo mundo que está nesse planeta ainda tem um certo desconforto ao falar da morte, né? E é porque a gente ainda guarda em algum grau essa dúvida, né, do que será depois dessa morte. Então, é isso. Mas, no Não só entanto, não dúvida, faz mas... nada, né? E, Oi, no entanto, desculpa, não eu falei. faz nada para mudar a condição, era isso que eu ia falar. É interessante, foi muito bom você ter falado. Realmente tem uma diferença entre instintos, né? Pelo menos assim, em definições, né? Essa biológica e a espiritual. Realmente a gente vive tanto, né? O espiritismo que acaba até substituindo. Para mim hoje, numa conversa, quando se trata de animais ou num documentário, alguma coisa que a gente vê aí, fica claro esse instinto biológico, né, de comportamento animal, né? Mas a gente acaba substituindo e muito, né, hoje o que a gente entende por esse instinto, tanto que a gente já tem visto aí. Realmente é isso. Deixa eu ver aqui, tem pelo menos 3 pessoas que têm experiência de ser mãe, né? Como já percebe as mudanças, né? Na época certa e tal, esse desejo, né, de realmente agir como protetora, né? O que é um belo serviço, um belo exercício, né? Porque no final das contas é isso que a gente vai ser no futuro. Se a gente, eu não sei nem se eu terminei o que eu falei da experiência que a gente teve numa reunião mediúnica aí, onde o Espírito falou que o maior dos protetores para nós, para essa humanidade, é Jesus. E então me parece que é assim, é algo que se espera chegar no final, assim, ao atingir a superioridade moral, né, da superioridade do espírito, é a gente proteger. E é nessa que é um tipo de caridade também, né, uma outra modalidade, né? E as mães estão já bastante avançadas, né? Você tem um aprendizado muito bom, esse de proteger, de desenvolver a proteção, já treinando para o futuro. Se alguma mãe quiser falar, pode falar. Tá? Isso também não é não faz parte do instinto, pai, também? Que tanto se diz instinto materno? Eu diria assim, sabe? Uma vez que a gente já está caminhando aí na estrada assim, da humanidade e não da animalidade, eu acho que fica uma coisa meio mesclada, sabe? É um instinto com inteligência. Em algum momento, não, né? Tem gente que parte mesmo para agressão, tudo, né? Quando tem uma manifestação assim de proteção materna, né? Mas outras não, outras conseguem proteger muito bem sem o uso do instinto animal, né? Me parece que, sabe, tem uma certa coerência pensar dessa maneira. Mas a gente pode perguntar, né, para o restante
se é assim que acontece. Então, como a gente viu, Rafa, a gente percebe que um sobrepuja o outro, um substitui o outro. Ou seja, a inteligência vai cada vez mais substituindo o instinto. E eu não tenho dúvidas que chega num ponto, nós como espíritos encarnados ou desencarnados já bem evoluídos, não tem lugar para instinto mais. Não creio que haja. Porque a perfeição, ela exige inteligência, né? Ela exige um comportamento não animal, entre aspas, né? O instinto, a origem dele está no animal. Luiz, Então, posso fazer um comentário? pode? Eu acho que é nesse ponto que eu estava tentando distinguir a palavra instinto. Exatamente nisso que você está falando. Eu acho que o que a gente faz hoje, vamos pensar assim, a gente modula o nosso instinto em função das nossas paixões, entendeu? Então, é como se eu usasse o meu instinto de sobrevivência, ou seja, vamos pensar que instinto é um pensamento mais automático do que um pensamento racional. Eu uso isso para suprir, e como a minha paixão é o que comanda o meu comportamento, esse pensamento automático ele vive em função disso. Se a gente pensa nesse, né, o Rafael estava falando da sobrevivência da espécie, né? Então, a mãe defende o, né, o filhote, etc., porque ela precisa manter a sobrevivência da espécie, porque é muito difícil ter um filho. Quando a gente passa a não ter mais essa dificuldade, a gente raciocina e existem sentimentos, né, ligados a essa continuidade, aí o pensamento, ele faz o que você falou, ele deixa, o instinto ainda existe, porque a gente quer proteger aquele que é menos, que é mais frágil, né, mais vulnerável, mas existe uma racionalidade sobre isso. Você pergunta para qualquer mãe, ela consegue explicar por que que ela faz isso, né? Então, eu acho que aí mora a diferença do que a gente compreende como instinto e do que o Kardec está falando sobre instinto. O instinto é bom. O ruim dele é a forma como o nosso pensamento dirige ele, ou seja, as nossas intenções dirigem ele. Se a minha intenção é paixão, é ruim. Acho que é aí que mora a diferença. Acho que tem lógica isso, realmente. Essa diferenciação entre um e outro. Mas, no fundo, acaba refletindo lá na frente, né? No que a gente vai ser. Muito bem, nós terminamos aqui o nosso estudo da noite de hoje. E eu agradeço muito a presença, a atenção, a participação em mais essa nossa reunião. E que a gente possa estar juntos na próxima. Tá bom? Muito obrigado.